contando do dia que eu enfrentei meus medos. Ah, Carol, qual que é o teu medo? O meu medo era escrever, ou é melhor, meu medo era reler o meu trabalho de mestrado. Como assim? Calma, deixa eu explicar. Meu mestrado, ele foi extremamente desgastante. Ele foi, sem sombra de dúvidas, a coisa mais traumática que eu já passei pela minha vida. E olha que eu tenho traumas. Mas em termos de profissionalmente falando, definitivamente o meu trabalho foi o mais traumático possível. Então, deixa eu contar pra vocês um pouquinho de como foi o meu mestrado. Eu entrei no meu mestrado em 2018. Muito bem. Estava eu lá, belíssima, trabalhando na química teórica computacional, a área que eu já tinha trabalhado na minha graduação, como iniciação científica por 3 anos. Então, tava tudo maravilhoso. Eis que, no ano de 2018, aconteceu uma coisa externa à minha área de pesquisa, mas que impactou diretamente no meu trabalho, que foi as eleições. Só que não. As eleições tomaram uma polarização fudida. E eu sou aluna de federal. E quem ganhou as eleições foi o Bolsonaro. E o meu orientador da época era extrema esquerda fudida. Então, ele entrou numa psicose de falar que não sabia por que a gente estava fazendo mestrado, que agora o Brasil ia ser desmanchado, o que realmente houve um baita desmanche na educação, mas enfim, que a gente ia virar Uber com mestrado e doutorado, que o Brasil tinha acabado a pesquisa, que não fazia sentido o que a gente estava fazendo ali. Então, ou seja, ele estava bem ferradinho da cabeça, digamos assim. Tá, não bastando somente isso, a gente teve nada mais nada menos que a pandemia. E aí teve o lockdown, teve todos os problemas de saúde de todo mundo, teve todos os problemas psicológicos de todo mundo, e teve também o lance que a minha mãe era enfermeira e a minha mãe era responsável técnica da enfermagem em linha adulto, então ela era meio que responsável por montar toda a linha de frente de combate ao Covid. E eu morava com a minha mãe na época e fiquei responsável por cuidar do meu irmão menor, que hoje já é enorme, já tá com 11 anos. Então, meio que ficava complicado de ter cabeça, saúde mental, de continuar com a pesquisa. E em meio a isso também não tinha muito incentivo do meu orientador e meio que a minha cabeça ficou bugada. E eis que eu resolvi, simplesmente largar tudo, não quero mais cabelo, não quero mais química, não quero mais nada, e eu vou pros cabelos, e eu vou trabalhar com os cabelos, porque as coisas eram mais leves trabalhando com cabelo. Eu me entendia trabalhando com o público, eu me sentia útil, eu sentia que as coisas faziam mais sentido, e aos poucos, a química foi perdendo totalmente o encanto para mim. Principalmente a minha área de pesquisa, que era a química teórica, computacional. Então, as coisas ficavam um pouquinho longe, assim, do será que o que eu tô fazendo realmente faz sentido? Realmente tá mudando o mundo, digamos assim? Aquela visão inocente, assim, e romântica que eu tenho da vida e até hoje não perdi. Enfim, abandonei meu mestrado. E fiquei um bom tempo trabalhando só com cabelo, porque era o que fazia sentido pra mim na época. Em 2021, eu tive a presença de uma ex-professora minha no meu salão para passar por atendimento comigo, que é a professora Irene, uma querida, que me incentivou a retornar para a área da pesquisa, né? Ela falava, poxa, tu tem um baita potencial, o que tu tá fazendo aqui, né, no salão e tal, né? Não que tu não tenha potencial no salão, mas porque tu não volta, não termina teu mestrado, tu tem que terminar teu mestrado, isso pode te gerar problema lá na frente, tu vai te arrepender, barari. Minha avó também me incentivava muito a voltar, acabei voltando. Mas eu não queria mais trabalhar com química computacional. Então é isso que eu troquei a minha área de pesquisa e fui para uma pseudo projeto de educação. A minha ideia inicial era fazer um projeto de educação
com materiais didáticos para cabeleireiros, alunos de ensino médio, que envolvesse química capilar. Ou seja, pegar a química capilar e utilizar ela como instrumento de ensino. Infelizmente, os professores que eu entrei na época em contato para fazer esse projeto, para dar continuidade no meu mestrado, eles não orientavam no PPGQ, que era onde eu tinha minha bolsa, onde eu tive minha bolsa e onde eu passei na seleção, né? Então, não dava para mim fazer com o pessoal da área da educação. Mas me sugeriram um outro professor, que era do PPGQ e que estava iniciando na área da educação. E meio que ele entendeu o projeto, mas ele disse que não daria muito para ser, tipo, só base didática, que a gente teria que fazer um estudo de caso. Então, é isso que eu acatei a ideia dele e a gente iniciou o projeto de estudo de caso. E tá, e foi. Ficamos 1 ano e meio trabalhando nisso. Eu fiz a análise da fibra capilar antes e depois do processo oxidativo para descoloração de cabelo. E eu monitorei o que acontecia com essa fibra capilar por microscopia eletrônica de luz polarizada e por análise de infravermelho. Tá, perfeito. Foi, fiz, escrevi. Só que lembra que a minha ideia de escrita era para um projeto de divulgação científica, de tipo, escrever um material didático para cabeleireiros e para alunos de ensino médio. Então, eu escrevi minha dissertação com essa linguagem, com uma linguagem para público leigo de ensino médio. E eis que a minha banca não leu meu trabalho quando eu mandei, né? Não leu logo de cara. Eles foram me dizer que o meu trabalho estava incongruente para a apresentação de uma dissertação no dia que eu ia apresentar o meu trabalho. Então, tu imagina, eu acordei às 5h30 da manhã, estava me arrumando para vir apresentar o meu trabalho, quando me disseram, tipo, não, tu não vai apresentar teu trabalho, porque ele tá mal escrito, tu vai ter que reescrever teu trabalho. E eu tive que reescrever meu trabalho. Teve uma reunião, a reunião foi bem desgastante psicologicamente para mim falando. Teve alguns comentários que até hoje, tipo, eu fico remoendo, basicamente, tipo, teu trabalho tá muito ruim, a partir dessa página eu comecei a te odiar, aqui, a partir daqui eu comecei a trocar figurinha com outro professor, tipo, debochando do teu trabalho, que raios tu quis dizer com isso, enfim. E daí, a minha autoestima, que já é de centavos, simplesmente sumiu. E eu tive que representar no final do ano. Mas, enfim, contratei uma editora e revisora de texto que me ajudou na reescrita e apresentei no final do ano. Deu meio que tudo certo, eu tive algumas correções para fazer de novo, mas nada comparado com reescrever todo o trabalho e meio que ser humilhada. Tá, enfim, reescrevi, né, com a ajuda da corretora e reapresentei e tive meu título de mestrado. E desde então eu nunca mais quis olhar para aquele trabalho, eu nunca mais quis abrir aquele trabalho. Só que, tipo assim, eu não publiquei nada sobre ele, eu só, tipo, fiz a dissertação e defendi e tive o título e não quis mais saber daquilo. Mas, enfim, é um trabalho que, ao meu ver, tem um interesse da sociedade e eu acho bacana, não acho um projeto ruim. Quem sabe eu não tenha dado o meu melhor também, eu tenho essa autocrítica. Quem sabe ele não tenha sido tão bem escrito. Mas, enfim, foi o que eu fiz com o que eu podia no momento. E hoje em dia eu quero reescrever, quero dar uma atenção novamente para ele e publicar ele. Porque para mim que tá no doutorado e vou fazer, enfim, concurso, é importante ter publicações. Então, hoje eu enfrentei esse medo. E abri o meu trabalho, li o meu trabalho, escrevi um resumo sobre ele e submeti ele para apresentá-lo. Então, hoje eu enfrentei um puta medo. E foi mais ou menos 2 anos que eu levei para reabrir o meu trabalho. Tipo, esse era o nível de trauma. 2 anos para me conseguir abrir a porra do meu trabalho. E, gente, é um misto de tipo... Será que eu vou ser humilhada de novo? Com tipo, será que vai dar bom? Com tipo, nossa, eu consegui. Tipo, um misto de coisa, de enfrentar esse monstro que estava adormecido. E foi isso. Então hoje eu enfrentei meus medos.